Muito boa tarde para você que acompanha o Facebook da Rádio Solaris 97.3. A partir de agora a gente traz mais um material em live para você acompanhar e novamente vamos falar sobre a situação da pandemia aqui em Antônio Prado. Todos sabem, foi noticiado nessa semana também aqui na programação da Solaris, nós tivemos em Antônio Prado o primeiro óbito de um paciente que estava internado no Hospital São José e que aguardava a transferência para um leito de UTI. Uma situação um pouco delicada que também foi vivenciada já pelo município de Antônio Prado. Nós estamos recebendo aqui na Rádio Solaris, na tarde desta quinta-feira, o diretor da Sociedade Hospitalar São José, aqui de Antônio Prado, Diógenes Weber, que vai justamente trazer para a gente, então, um pouco mais sobre a realidade do Hospital São José. Lembrando que na semana passada a gente já havia conversado com a secretária municipal de saúde de Antônio Prado, falando também sobre a realidade da Secretaria da Saúde em relação à testagem e os atendimentos crescentes na última semana. E agora então a gente vai falar especificamente sobre a situação do nosso Hospital São José. Diógenes, primeiramente, boa tarde e obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente, tudo bem? Boa tarde, Luiz, boa tarde a quem está nos vendo e assistindo, enfim, pelo Facebook da Rádio Solaris. Bem, vamos conversar um pouco então da Covid, né? Qual é a nossa realidade hoje no hospital, né? Quais são nossas preocupações, como está o cenário, né? Como você mesmo falou, nós tivemos essa triste notícia, esse óbito, enfim, esta semana, né? Por falta de leito, né? E isso não é uma realidade só nossa, né? Chegou a nós também, né? E infelizmente tivemos um óbito por falta de leito de UTI para transferência, né? É um caso que nós vínhamos mantendo aqui um paciente entubado, em ventilação mecânica, com toda assistência dentro do que nós dispomos em termos de equipamentos, em termos de equipe técnica, em termos de enfermagem e medicamentos, né? Mas o caso já era um caso grave, enfim, que precisaria cuidados especializados de uma própria UTI, né? Então, essa é uma das primeiras preocupações que a gente tem hoje, né? Se chegar um paciente, ele tiver que ser entubado pela gravidade do caso, né? É a dificuldade de transferência. Hoje a gente sabe que tem uma superlotação, os leitos de UTI estão com uma ocupação maior que 100%, né? Então, esse fica a preocupação número 1 ali, nossa, assim, ó, tendo que transferir esse paciente, ele vai ter que entrar numa fila que a gente não sabe quando que é que vai acontecer esta transferência desse paciente, né? Também temos uma preocupação, né, de que se o paciente chegar ali, tiver em estado grave, precisar ser entubado, nós temos equipamentos, né? Temos ventilador, temos bomba de infusão, temos equipamentos de gasometria, né? Equipamentos básicos para dar um suporte ventilatório, para acompanhar o estado e a evolução do paciente, né? Para a partir daí você ver as medicações e ver a necessidade de transferência e a evolução desse paciente, né? Mas o que preocupa é, chegou ali, tem que ser entubado ou sedativos. Então isso também é algo que está sendo muito noticiado, né? O kit intubação, né? Chamado kit intubação, hoje não existe sedativos disponíveis no mercado. Não há dinheiro que compre, né? Então essa é a preocupação nossa muito grande. Os hospitais estão se ajudando, um hospital que consegue comprar empresta um pouquinho para outro, né? E nós vamos trocando. Também está se fazendo aqui, buscando alternativas de sedação, né? Então, utilizando outras drogas, outros medicamentos, né? Que possam, na falta dos principais, que são o atracúrio, o rancurônio, né? Utilizar outros medicamentos para a gente manter esse suporte à vida, né? Até esse paciente ser transferido ou ter uma melhora e ser tirado da intubação, né? Então, preocupação grande, não tem no mercado, os preços são totalmente abusivos que são praticados hoje, os preços dos sedativos chegaram a aumentar 400% a 500%, né? E não tem disponível. Então, hoje o nosso estoque é um estoque que dá para se dizer assim, que nós temos estoque para manter um paciente entubado por 7 dias. Né? Se nós tivermos 2 pacientes, isso aí já vai cair para 3, 4 dias. Então, e não é só a nossa realidade, a gente vê grandes hospitais ali com estoque para 7, 8, 10 dias. Né? Então, essa é uma outra preocupação, né, que a gente falou, que traz muita apreensão para nós. Né? Equipe hoje ela está também bastante esforçada, né? Se trabalhou um ano inteiro em cima da Covid, né? Ninguém esperava que isso se alastrasse por tanto tempo, né?
Então a equipe hoje é uma equipe que está desgastada, né? Está cansada desse serviço, né? Mas está ali, firme, lutando, que sabe que é o papel dela, né? Está dando o melhor de si, mas a gente olha com um cuidado muito grande para a equipe, vendo a equipe médica, a equipe de profissionais de enfermagem, né? Que estão dando o seu máximo. Estão dando o seu máximo ali no cuidado do paciente, em atender essa demanda ali, mesmo estando já há 1 ano, né? Com todos esses cuidados, toda essa intensidade que exige, né, o cuidado desses pacientes, né, mas a equipe está ali. E assim a gente aproveita para mandar assim, uma força para eles, continuem trabalhando, né, agradecer o trabalho deles, o empenho de cada um da equipe, né, de médicos, enfermagem, todos os funcionários do hospital que estão se dedicando a isso aí, né. Pois é, a gente comentava sobre a questão até das vacinas, né, e a possibilidade dos municípios criarem consórcios para adquirir de uma forma, digamos, mais facilitada, né, até pela questão da disponibilidade. Isso tem acontecido também, então, com a questão dos medicamentos do kit intubação. Quer dizer, a gente falava em ordem de aumento extremamente abusivo nos valores e, por consequência, evidente, a diminuição da quantidade de oferta no mercado. Por outro lado, o aumento da procura, é mais ou menos por aí, né? O que acontece? Esses pacientes COVID em específico, eles consomem de, assim, 5 vezes mais que um paciente entubado normal, né? Então, assim, nós já temos um fator ali só, que é o alto consumo de sedativos que esses pacientes têm e de medicamentos em geral. Hoje o hospital está adquirindo até 4 vezes mais medicamento do que adquiria normalmente, né? Para atender essa demanda que nós temos, né? Então, tem um aumento exponencial de consumo, né? Tem uma procura muito grande, né? E essa falta, enfim, que está gerando com o aumento de preços também, né? Os hospitais, através da nossa federação, também têm buscado fazer algumas ações, né? Buscando, assim, até importar medicamento, né? Nessa semana já teve 2 reuniões, né? Onde os hospitais estão tentando ver uma maneira de importar esses medicamentos sedativos, né? Mas é claro que a gente vê ações também do governo federal e estadual na questão de estarem distribuindo esses medicamentos, esses kits para os hospitais. Nós não fomos contemplados ainda, né, mas a gente também já solicitou e a gente espera que tenha, né, alguma coisa vindo para nós também, para tirar nós dessa angústia, desse sufoco. Certo. Nós tivemos nas últimas semanas a transferência também de alguns pacientes que conseguiram um leito de UTI em outras cidades aqui da região. Infelizmente, o paciente que veio a óbito não teve essa sorte, entre aspas, né, de conseguir esse leito. Como é que se analisa a perspectiva para as próximas semanas também? Já tem tido uma estabilidade em relação aos pacientes ou ainda está sob risco essa possibilidade de realmente ter que buscar leitos de UTIs pela baixa disponibilidade que nós temos hoje? Ainda assim, ainda nós vivemos num momento crítico, ainda há falta de leitos, né? E ao mesmo tempo, assim, a gente vê que aquela procura ali de mais de ocupação de 130%, 140% dos leitos, ela tem diminuído, né? Mas ainda assim nós estamos acima de 100% da ocupação. Ou seja, ainda tem que ser mantida a preocupação, né? No momento que tiver que ser transferido, um paciente vai ter essa dificuldade. Esse paciente é cadastrado numa central de leitos e a partir daí a gente não sabe para onde esse paciente vai ser transferido, quando vai ser transferido, isso fica a critério da Central de Regulação do Estado. Nessa quinta-feira, Diógenes, nós temos números em relação às internações aqui no Hospital São José, como é que está essa situação? Sim, nós tivemos uma internação a mais em relação a ontem, hoje nós temos 10 pacientes COVID, né, internados, sendo que um desses está entubado já há alguns dias, né, em ventilação mecânica, justamente aguardando leito de UTI. Nós temos até a abertura por parte da administração municipal aqui de Antônio Prado de novas vagas para médicos, né, atendimentos no ambulatório respiratório, enfim. Ou seja, há também, claro, uma busca por profissionais que no mercado são poucos atualmente, né, há uma dificuldade também na busca por esses profissionais da saúde. No hospital,
a divisão, desde o começo da pandemia houve uma divisão de equipes entre a ala Covid e os demais atendimentos, né? Como é que é vista essa situação da equipe médica, de modo geral, no hospital? É possível suprir a demanda atual com os profissionais que existem trabalhando no Hospital São José? Como eu disse, sim, nesse 1 ano que eles estão trabalhando com muito esforço, muita dedicação, né? Nós, no início, nós tínhamos já uma equipe maior e um próprio médico que trabalhava no hospital e também na rede pública, ele saiu, então nós ficamos com um médico a menos. Os médicos mais antigos, enfim, em função de risco, também não estão atuando na linha de frente, né? Então nós temos uma equipe realmente reduzida, né? Hoje já não é possível de nós termos uma estrutura totalmente separada, porque não tem equipe para isso, médica, né? O que a gente tem é um plantão de reforço, né, num horário que a gente sentiu a maior necessidade, que é das 18 às 22 horas, né? Então é um horário ali para nós bem crítico, né, em que as pessoas estão saindo do trabalho, muitas vezes, e acaba indo para o hospital. E chega no hospital, pode ter uma emergência, pode ter uma intercorrência desses pacientes COVID que estão internados, que precisam de um cuidado muito grande, eles oscila bastante, né, o cuidado que nós temos que ter e as reações desse paciente, né? Então, assim, a gente vive, como eu disse, nós estamos se virando nos 30, né? Com a equipe que a gente tem, mas está dando o suporte que a gente consegue ver como adequada neste momento, tá? E possível também. Ok, tem alguns pré-requisitos, eu diria, em relação ao atendimento no próprio Hospital São José e a questão da procura por atendimento. Nas últimas semanas, até mesmo a gente informava aqui na programação da Solaris sobre a questão das pessoas evitarem as aglomerações no hospital, por vezes pacientes que procuravam atendimento acompanhados por outras pessoas, talvez priorizarem irem sozinhos, sem acompanhamento, apenas casos graves, buscar atendimento no hospital. Quer dizer, são uma série de medidas também que visam, além da questão do próprio atendimento, enfim, das dificuldades que tem, evitar também as aglomerações. Então, esses protocolos têm seguido também nessas semanas, né, Diógenes? Sim, e a gente pede até e reforça realmente isso aí junto à população, né, que se precisar o serviço hospitalar, né, que procure o serviço, mas procure ele de maneira sozinha, não traga acompanhante se não for necessário, extremamente necessário, né, para realmente evitar que as pessoas se aglomerem na recepção do hospital, né. O hospital também tem que ser um local onde não haja aglomeração, né, esse é um primeiro fator ali, então que ela puder vir, que ela venha sozinha para esse atendimento, né, ou se tiver que vir um acompanhante, que ele fique então no carro lá fora esperando, mas não aglomerar dentro do hospital, né. A questão de visitas também, elas já estão, desde o início da pandemia, as visitas estão suspensas, né? Está permitido o acompanhante, conforme a necessidade e a orientação médica, né? Mas a população tem que entender que o acompanhante não é visita, então é permitido apenas 2 trocas diárias, né, de acompanhante, e é a pessoa que vai ficar lá e vai acompanhar aquele paciente, né? Não é para ir fazer do acompanhante uma visita, né? Então a gente também pede essa atenção da população, que vai ajudar muito isso, né? E procurar o hospital realmente assim, nos casos mais graves, nos casos mais de urgência, emergência, porque a equipe hoje, que a gente disse, ela está dando atenção a um paciente que está entubado, está dando atenção a um paciente que está internado, precisando de assistência, está dando atenção na emergência, né, num acidente, num caso grave, né, e atendendo ainda os pacientes COVID, né? Então, realmente assim, como a população pode ajudar nesse sentido, né, usando realmente assim, nos casos de necessidade, o serviço do hospital. Nós tivemos a ida a Brasília há algumas semanas atrás de uma comitiva aqui da região em busca de recursos, né? E isso também contemplava o Hospital São José. As informações de ontem divulgadas, enfim, dão conta de uma verba destinada ao Hospital São José na casa dos R$100 mil por parte do Carlos Búrigo, né? Do político Carlos Búrigo do MDB. Como é que está essa questão da captação de recursos que, neste momento, é tão importante para qualquer instituição e para o Hospital São José não difere disso? A gente participou dessa comitiva, né, e a necessidade está sendo igualitária para todos os hospitais aqui na busca de recurso para suportar essa alta dos custos que a gente teve, né, e isso aí faz parte, enfim, do nosso papel como
como administrador dos hospitais, né, buscar esses recursos, né? Então foi feita uma comitiva, foi a Brasília buscar recursos de emendas parlamentares a nível federal, né? Mas no momento, Brasília também está lá com uma situação bem difícil vivendo, está tudo parado, né? Então as notícias que a gente tem aqui é que isso na segunda quinzena de abril a gente vai ter uma nova movimentação para ver, né, como é que finalizou, enfim, a ida que a gente teve lá, e vamos ver que frutos a gente vai estar colhendo agora nessa segunda quinzena de abril ali. A gente deve ter o resultado, né, das indicações individuais das emendas, né. Essa emenda, esse recurso específico ontem anunciado, né, pelo Carlos Búrico é estadual, esse recurso, né. Então ela faz parte de um auxílio estadual que foi pleiteado então pelo Carlos Búrigo. E também estamos aguardando, né? O anúncio não quer dizer pagamento, né? Mas estamos bastante contentes com a iniciativa, né? E vai nos ajudar muito. E o recurso ele vai ter que ser 100% dele aplicado na aquisição de medicamentos, né? Que é a nossa maior necessidade nesse momento. Certo. A gente agradece então ao Diógenes pela disponibilidade em conversar com a gente, a você que acompanha então a Rádio Solaris através do Facebook, enfim, as informações, a realidade atual no nosso Hospital São José e claro, mais uma vez a gente reforça o agradecimento e a importância a todos os profissionais, né, o Diógenes à frente dessa equipe, a todos os profissionais da saúde do nosso Hospital São José, a todos os profissionais da saúde do município de Antônio Prado e da região também que tanto tem se esforçado na busca pelo melhor atendimento possível dentro das realidades e das condições que são colocadas em prática nas instituições. De qualquer forma, então, a gente trouxe a realidade do Hospital São José, ainda inspirando alguns cuidados, né, Diógenes, para a população em geral, e também reforçamos mais uma vez essa necessidade dos protocolos, né, o uso de máscara, o distanciamento, o álcool em gel, enfim, talvez seguindo apenas esses 3 princípios já é um grande passo para nós termos uma realidade um pouco melhor, né? Com certeza, Luiz, e a gente sempre reforça isso, né, mas não vale de nada se as pessoas ouvir e não cumprir, né? Nós temos que pegar e aceitar, essa é a realidade nesse momento, né? Então, usem máscara, né? E usem de forma correta, né? Cobrindo a boca e o nariz, né? Utilizem álcool gel, né? Para se higienizar as mãos ao tocar em ambientes, enfim. E, mais importante também, evitem aglomerações, né? Não participe de aglomerações, mantenham o distanciamento, né? Com segurança entre cada um, né? E gostaria aqui também, mais uma vez, de deixar um agradecimento à equipe toda do hospital, né, que vem trabalhando incansavelmente ali, né, a gente sabe do esforço, né, sabe da dedicação deles e a gente tem que mesmo agradecer e parabenizar toda a equipe médica, a equipe de funcionários, né, que estão aí na linha de frente trabalhando e dando o seu melhor nesse momento que todos nós precisamos. Ok, muito obrigado, Diógenes. Obrigado a você que acompanhou a nossa live aqui no Facebook da 97.3 e siga acompanhando a nossa programação também com as informações sobre a situação da Covid-19 no nosso município.